Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física, Davi. Para quem não me conhece, meu nome é Davi, sou professor no Colégio Savassi, em BH, e devido à pandemia do coronavírus, a gente está fazendo essa série de aulas online, ok? A aula de hoje é voltada para os alunos do primeiro ano. A gente vai estar dando início ao conteúdo de atrito. A gente vai ver o que é o atrito, as suas características, os seus cálculos, entendeu? Entender como é esse tópico do conteúdo, ok? Tô deixando aqui, pessoal, o meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida referente ao conteúdo, pode estar me mandando via e-mail. E estou disponibilizando também o nome do meu canal no YouTube para que você possa estar assistindo as videoaulas, assistir essa videoaula, assistir outras videoaulas sobre física, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje. Força de atrito. Para começar a aula de hoje, pessoal, eu estou deixando esse vídeo aqui para poder explicar basicamente na nossa vida o que é o atrito, dar um exemplo assim um pouco mais prático, ok? Como vocês podem ver nesse vídeo aí, antes de começar, nós temos os carros, né? Como vocês podem ver, as ruas elas estão cobertas de neve. Então vamos pensar o seguinte: o pneu do carro sem neve, ele vai estar atritando direto no asfalto. Quando a gente adiciona a neve, o pneu do carro ele vai estar fazendo praticamente isso aqui, ó. Pensa que minha mão é o asfalto, esse lápis é a neve e esses são os pneus do carro. O atrito do carro no asfalto tá acontecendo de forma direta? Não. Tá tendo uma espécie de barreira. Então, o que vai fazer? Vai ter alguma consequência se o carro ele não encosta direto no asfalto. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre o atrito, entendeu? Vamos lá, vou dar play aqui para vocês poderem entender. Um dos motoristas resolveu filmar o que acontecia nessa rua. Não deu outra, e bate em outro que já estava estacionado. Algumas pessoas que estavam na calçada se assustam e se afastam. O motorista de uma caminhonete também foi tentar manobrar, mas o carro escorrega de ré. Ele bate na mesma fila de carros que estava estacionada. O dia havia sido um pouco mais quente e a neve derreteu por cima, o que provocou os acidentes em sequência em Colorado Springs, nos Estados Unidos. Olha onde esse motorista de outra caminhonete vai parar. O jeito foi ligar para o guincho ou para o seguro. Difícil foi aguentar o frio. Então vamos lá, pessoal. Como vocês puderam perceber no vídeo, a roda dos carros estava travada. As pessoas estavam segurando o freio. Mas mesmo assim, o carro continuou em movimento. Por quê? Porque os motoristas perderam o atrito do asfalto com o pneu. Então isso parou de gritar. Vamos pegar, por exemplo, alguém andando ou correndo, alguém se exercitando. Vamos pensar vocês já devem ter corrido alguma vez na vida ou numa esteira e corrido na rua. O que cansa mais, correr na esteira ou correr na rua? Provavelmente, correr na rua é mais cansativo. Por quê? Porque o atrito da rua é maior, entendeu? A gente vai gerar mais atrito, vai gerar mais contato. Já numa esteira, você vai estar lá correndo na esteira, a esteira vai estar correndo, mas as esteiras geralmente têm amortecedores, tem tração, tem uma suspensão que minimiza o impacto. Então o atrito ele é isso. O atrito
ele é a força que surge no sentido contrário ao movimento de um objeto. O atrito, você está lá movimentando e está fazendo uma força contrária, entendeu? Por exemplo, você está nadando. Você atrita a água, você empurra a água para trás para poder, como resultado, ir para frente. Ok? Pegou aí? Então vamos começar. Atrito. O atrito com a superfície é uma força que se opõe ao sentido do movimento, ou a tendência de movimento relativo entre duas superfícies de contato. Como vocês podem ver no exemplo aí, pessoal, existem dois carros indo para frente e o seu atrito, que é a sua roda, que é o seu pneu, ele está fazendo uma força no sentido contrário. Ele está empurrando o carro está indo para frente, mas a força do atrito está sendo empurrada para trás. Se ele movimentar o carro para frente, ele vai voltar de ré. Agora, já que ele quer acelerar, que ele quer andar em linha reta, ele vai gerar uma força que vai impulsioná-lo para frente, movimentando o seu pneu no sentido contrário, para trás. Vamos ler uma definiçãozinha básica aqui, ó. Quando empurramos ou puxamos um determinado objeto, tentando movê-lo, percebemos que existe certa dificuldade para colocá-lo em movimento. Essa dificuldade deve-se à força de atrito, que é a força que se opõe ao movimento de objetos que estão sob a ação de uma determinada força. Ela age paralelamente à superfície de contato e em sentido contrário à força aplicada sobre um corpo. Vamos repetir de novo? Quando empurramos ou puxamos um determinado objeto, tentando movê-lo, percebemos que existe certa dificuldade para colocá-lo em movimento. Essa dificuldade deve-se à força de atrito, que é uma força que se opõe ao movimento do objeto que estão sob a ação de uma força. Geralmente pode ser a força gravitacional ou a força peso. Ela age paralelamente à superfície de contato e em sentido contrário à força aplicada sobre um corpo. A força de atrito deve-se à existência de rugosidades na superfície de contato do objeto com o solo. Essa rugosidade não são observadas macroscopicamente, mas são elas que dificultam o movimento. Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar essa imagem aqui, por exemplo, de uma pessoa andando. O que ela está fazendo? Uma parte do pé dela está fazendo uma força para trás, para que ela vá para frente. Está atritando, entendeu? Está fazendo um atrito. A força de atrito com a superfície também pode ser interpretada como componente tangencial da força de contato. Pessoal, a força de atrito, ela também depende de dois fatores. Do tipo de material que está em contato. Por exemplo, cada material tem sua própria característica. Quanto mais lisos ou mais polidos estiverem os objetos em contato, menor será a força de atrito. Essa propriedade ela é definida numericamente pelo coeficiente de atrito, que pode ser dinâmico ou estático, possuindo um valor diferente para cada material. Além disso, a gente tem a força normal, que trata da reação normal da superfície sobre a qual o corpo está apoiado, ou depende do peso. Quanto maior for a força normal, maior será a força de atrito. Vamos pensar comigo, pessoal. Pega o seu guarda-roupa, por exemplo, ou uma geladeira, algo pesado. Tenta empurrar ele. Na hora que você empurrar,
Você vai sentir aquele peso. Nossa, isso está difícil de empurrar. Por quê? Porque o peso, a constante do material da geladeira, ela é mais pesada. Agora, se a gente tentar empurrar uma caixa de papelão vazia, o atrito do peso da caixa de papelão com o solo vai ser bem menor, porque a caixa de papelão não vai ter peso, então não vai gerar uma resistência. Então, assim, além do atrito com o chão, conta também o peso de cada elemento, de cada material. E cada material vai ter suas características próprias de contato, né? Por exemplo, se a gente pegar... Todo mundo aqui já deve ter escorregado uma vez na vida, né? Vamos pensar que quando a gente está num lugar que acabou de encerar o chão, as meninas estão lá de salto alto, desfilando numa passarela com aquele salto altíssimo, né, com um tamanho de contato mínimo, e aquela passarela bem encerada, bem brilhante, bem bonita. O que vai acontecer? Ali ela vai ter pouco ponto de contato. Como os saltos são geralmente bem finos, o ponto de contato dela, o atrito que ela vai estar gerando do sapato no chão, vai ser pequeno. E como aquilo tá liso, tá bem lisinho, faz com que escorregue. Agora vamos pensar, você e os meninos aí, com uma chuteira de futebol society, que tem aquelas cravinhas, correndo num gramado sintético ou num campo normal. Se o campo estiver seco, o que vai acontecer? A sua área de atrito, a sua área de contato, ela vai ser maior. É mais fácil você escorregar assim? Não. É mais difícil você escorregar, porque ali está gerando muito atrito. Agora, por exemplo, numa cachoeira, que você tenta lá colocar o seu pezinho, mas aquela pedra está totalmente escorregadia, totalmente lisa. Na hora que você tentar colocar o contato, você vai deslizar. Porque cada material tem a sua própria característica. Então, assim, por exemplo, um gramado sintético vai ter uma característica diferente de uma pedra molhada e escorregadia. Uma passarela vai ser diferente a um campo de futebol. Entendeu? Conseguiram pegar essa ideia aí do atrito? Beleza. Caso de dúvida, deixa um comentário, manda um e-mail, tá? Vamos passar aqui um pouquinho mais pra frente. De boa? Então agora a gente vai entrar na força de atrito estático. Força de atrito estático é a que atua num corpo quando não há deslizamento relativo entre este e a superfície. Em geral, é a força de atrito que atua num corpo que permanece em repouso, mesmo sendo solicitado por uma força que tende a deslocá-lo. Então vamos pensar comigo, pessoal. A sua geladeira, vamos pegar a sua geladeira, a geladeira da sua casa, ou qualquer outro objeto assim um pouco mais pesado. Vamos pensar o seguinte, nesse momento ela está parada no chão, correto? Para eu poder, vamos imaginar o seguinte, está ventando um ventinho leve, um ventinho do seu ventilador. Esse vento vai gerar uma força. Essa força desse vento vai ser capaz de mover a sua geladeira de lugar? Não. Então vamos pensar o seguinte, força de atrito estático é a que atua num corpo quando não há deslizamento relativo entre este e a superfície. Em geral, é a força do atrito que atua num corpo que permanece em repouso, mesmo sendo solicitado por uma força que tende a deslocá-lo. O exemplo é esse. Se ventar na sua casa, se tiver um ventilador, o vento ele não vai ser capaz de mover a sua geladeira, porque a força de atrito da geladeira com o chão é grande, a amplitude do movimento dela é grande, ok?
Agora vamos pensar o seguinte. Vamos pegar a sua geladeira, que ela tem um certo peso, entendeu? E vamos colocar como se fosse um salto nela. Vamos imaginar um salto em triângulo, como se a gente colocasse um triângulo embaixo da geladeira e a gente deixasse a geladeira pressionada só com contato entre a geladeira e o triângulozinho no chão, só a pontinha. O que vai acontecer se vier um vento? Com certeza, por mais simples que seja, vai ser forte o suficiente para poder deslocar a sua geladeira e fazer com que ela caia no chão. Entendeu? Então, o que faz com que sua geladeira hoje fique parada e o peso de uma força de um ventilador não a faça se mover? O que faz com que ela fique parada é o atrito que ela está tendo da geladeira com o chão, que está sendo um atrito estático, está sendo bem amplo. Agora, se eu colocar a sua geladeira em cima de algo com ponta simples, se eu apoiar a geladeira aqui, ó, no primeiro ventinho que acontecer, o que vai acontecer? Que o meu lápis é muito simples, ó. Caiu. Entendeu? Ele vai escorregar e vai cair. Muito simples, ok? Como vocês podem ver aqui, ó. Vai ser o exemplozinho aqui. A gente tem uma força, AE, movendo para um lado, né? E a outra força vindo na direção contrária, dando uma resultante de 0. Ok? Entenderam, pessoal? Eu vou seguir mais para frente, a gente vai colocar a equação, que aí vocês vão ver como que é mais simples, como que fica mais simples. Vamos lá. Veja o exemplo a seguir, em que um bloco numa superfície plana horizontal fica sujeito a uma força F, mas continua em repouso. Como há equilíbrio e a resultante das forças tem de ser nula, o módulo de força de atrito estático é igual ao da força. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui é o meu copo. Estou deixando meu copo aqui, ó. Nesse momento, a força de atrito do meu copo, ela é nula. Como vocês podem ver, meu copo ele está parado. O que eu vou ter que fazer para que meu copo se mova? A força de atrito que eu vou ter que gerar vai ter que ser acima da força do equilíbrio normal para que ele se movimente. Vamos lá. Essa força aqui está sendo capaz? Não. Agora que eu aumentei o tamanho da minha força, meu copo se moveu. Se eu simplesmente fizer aqui, ó, só encostar o dedo, não vai acontecer nada. Eu preciso aplicar uma força para o copo se mexer. Até tomar uma água. Quando o módulo de força F aumenta progressivamente, a força de atrito estático também aumentará progressivamente, de tal forma que a resultante das forças permanecerá nula enquanto o bloco estiver em repouso. Porém, há um momento em que a força de atrito estático atinge seu valor máximo. Nessa circunstância, o bloco está na iminência de iniciar o movimento. E a força de atrito é denominada de força de atrito estático máximo, ou força de atrito estático máximo, ou ainda força de atrito de destaque. O que é? Pensa no meu copo aqui, ó. Eu estou aplicando uma força leve. Eu comecei a aplicar uma força mais pesada, ó, 2 dedos, ó. Ele ainda não se mexeu, entendeu? No período antes dele começar a se mover, que a gente vai chamar isso de período de força de atrito estático máximo, que é a quantidade de força que ele aguenta segurar antes de se mover. Agora aqui, ó, quando eu apliquei isso aqui, a força de atrito estático máximo parou, porque começou a se mover, então aí já vira, já começou a iminência do seu movimento, né? E aí deixa de ser o atrito estático máximo. Mas essa questão do atrito, pessoal, ela tem uma equação que vocês vão ver que ela é muito simples. Olha só.
Vamos lá. É possível determinar experimentalmente que a força de atrito estático máxima é diretamente proporcional à força normal. A vai ser igual o A, pessoal, vai ser a força do atrito máximo, tá? Vai ser igual a esse micro E, em alguns livros vai estar micro, que é esse Uzinho aqui, ó. Esse Uzinho aqui se chama micro, tá? Micro E, que vai ser o coeficiente do atrito estático, vezes N, que é a força normal. Então, por exemplo, se eu te pedir lá no exercício, calcule a força de atrito. Eu vou te dar lá, por exemplo, que o coeficiente do atrito é 2. Um exemplo, tá? E N vai ser a força normal. Aí eu vou colocar a força normal com 4. O que você vai fazer? Pegar esse Uzinho com E, que é o coeficiente do atrito, e vai multiplicar pela força normal, entendeu? E aí vamos pôr, um tem 2, o outro tem 4, 2 vezes 4, 8. Então, a força de atrito estático máxima, que vai ser esse AE, que é a força de atrito estático máximo, vai ser igual a 8, ok? Simples demais, né? Deu para entender? Muito fácil, muito fácil. Assistam esse vídeo, eu vou passar o para casa e depois vocês resolvam, mas não tem segredo, tá? É muito simples, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora, dando continuidade, a gente vai falar sobre a força de atrito cinético ou força de atrito dinâmico. Vai depender do livro. Do livro de vocês, deixa eu pegar aqui para poder só conferir. Vai estar falando de força de atrito cinético, tá? Então a gente vai seguir conforme o livro, tá bom? Mas a ideia, pessoal, ela é a mesma. Ela é a mesma. Vocês vão ver que não tem muito segredo. Força de atrito cinético. Quando o movimento inicia, o objeto ficará sujeito à força de atrito dinâmico ou cinético, que somente atua se o corpo estiver movendo-se no sentido contrário ao movimento do objeto. Agora, a fórmula para utilizar vai ser a seguinte, vamos lá. Força de atrito cinético máximo vai ser igual a Uzinho, que é o coeficiente do atrito cinético, vezes N, que é a força normal. Então vamos lá, pessoal. A força de atrito são divididas em duas. A primeira, que é o estático, que é a força de atrito que faz com que o corpo fique parado. Aqui, eu estou aplicando uma força e mesmo assim ele tem capacidade suficiente de deixar isso aqui parado. E a força de atrito cinética, dinâmica, que é o quê? Lembra da segunda lei de Newton, que é a lei do fundamental da dinâmica, que é o princípio fundamental da dinâmica, que é o movimento. Então, se a força de atrito estática fala do corpo, a força em repouso, aqui a gente fala do corpo em movimento. Mas, geralmente, a equação ela é praticamente a mesma. Vamos lá, vamos marcar aqui de novo. Atrito cinético máximo é igual o coeficiente do atrito cinético vezes a força normal. Esse N aí vai ser a força normal. Entendeu? Vamos pegar o mesmo exemplo. Eu tenho o coeficiente de atrito dinâmico 2 vezes a força normal de 4, entendeu? Então, meu AC, vamos mudar de cor aqui, fazer branco. O meu AC vai ser igual a 8, entendeu? É muito simples, é só você, igual eu sempre falo, rapaziada, só pegar os valores e trocar no seu devido lugar. Montou a fórmula, acabou, beleza? Prestem bem atenção, porque isso é um conteúdo que vai cair na prova de vocês, ok?
Aí você fala, ah, Davi, pô, mas já vai dar matéria de prova? Lógico, nós não podemos perder tempo, não. Ainda mais uma matéria quando um conteúdo é simples igual a esse. Vocês vão ver, não tem muito segredo, entendeu? Então vamos lá, dando continuidade. A constante adimensional do coeficiente cinético é denominada de coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Também depende da natureza dos corpos em contato e do estado de polimento e lubrificação dessas superfícies. Lembra que eu dei o exemplo. A modelo vai ter um atrito menor porque a pista da passarela vai estar bem encerada e o contato de atrito dela vai ser menor. Agora, você jogando bola numa quadra society, as travas da sua chuteira, o seu ponto de contato, ele vai ser maior, ok? Observação. O coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético. Atrito estático maior que atrito cinético. Porém, é comum, por questão de simplificação, que se adote coeficiente do atrito estático é igual a coeficiente do atrito cinético. De boa até aqui, pessoal? Espero que sim. Aqui eu peguei alguns exemplos, ó. A gente pode estar em repouso, em movimento, as forças de atrito em diferentes pontos, tá? Ela pode ser tanto angular quanto horizontal, vertical, tá bom? Plano inclinado. Isso daqui eu não vou cobrar em prova, mas eu vou falar porque eu acho importante. Planos inclinados estão presentes em diversas situações do cotidiano. O plano inclinado é uma superfície plana inclinada de um determinado ângulo com a horizontal. O plano inclinado, pessoal, vamos pegar o exemplo aí de quando vocês eram crianças e desciam no escorregador. Entendeu? Vocês podem ver que existe uma superfície lisa, que é a prancha, né? Totalmente lisa, para não gerar tanto atrito na diagonal e vai fazer com que o peso do seu corpo escorregue através da prancha e você escorregue, ok? Mas vamos sempre focar. A nossa principal ideia vai ser a força de atrito dinâmico e a força de atrito estático, tá ok? Agora eu vou deixar um para-casazinho para vocês, pessoal. No livro de vocês, tá? Eu vou querer que vocês façam o exercício 1 da página 66. O exercício 1. O exercício 2, tá? O exercício 2. E o exercício 4. O exercício 4 eu também vou querer que vocês façam, tá bom? Pode fazer o 4 e o 5 também. O 5 também tá com uma ideia bacana, bem focada na nossa videoaula. Então vamos lá. O 1, o 2, o 4 e o 5, tá bom? Vou deixar esses 5 exercícios para vocês estarem fazendo aí de para casa, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje ela tá acabando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, entendido a ideia da diferença entre a força de atrito dinâmico cinética e a força de atrito estática. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode estar me mandando, comentando no vídeo, mandando por e-mail. Caso você queira me mandar o seu exercício feito, pode me mandar via e-mail que eu vou estar corrigindo, tá bom? E não fiquem com dúvidas, tá bom? A gente está dando início agora ao nosso segundo bimestre e vai dar tudo certo. Essa pandemia está acabando e logo mais a gente já se vê. Fique em casa, cuide de você, cuide dos seus familiares. Isso tudo é um momento. E aproveite esse tempo para poder estudar bastante, tá bom? A aula de hoje ela vai estar ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchauzinho, um abraço.